Oi, bom dia, que Jesus nos abençoe, nos guie, nos ilumine, hoje e sempre. Para darmos início ao nosso evangelho de hoje, irmãos, vamos fazer agora a nossa prece inicial, a oração Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja, graças a Deus. Irmãos, a nossa água, a minha água já está aqui, eu acredito que a de vocês já estão aí também, rogando a espiritualidade amiga pela fluidificação dessas águas, que seja colocado nas nossas águas tudo que precisamos, tudo que merecemos, tudo que for da nossa necessidade. E a nossa primeira leitura da manhã de hoje, irmãos, é do livro Fonte Viva, do nosso irmão Emmanuel, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, lição 24, pelas obras. E que os tenhais em grande estima e amor por causa de sua obra. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Esta passagem de Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores. Nossos costumes, os mais nobres e nossas diretrizes, as mais elogiáveis. Daí procede o impositivo da desintegração da concha do nosso egoísmo para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se ligue ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável encontremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez dentro em breve. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos. Porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida dentro e fora de nós. É a nossa mania, irmãos, de querer que todos que estão ao nosso redor pensem, falem, sintam da mesma forma que nós. E não é. Se o que pensamos, sentimos, for de Deus, ótimo, mas mesmo assim não podemos exigir que aqueles nossos irmãos que nos rodeiam sejam a nossa réplica, porque cada um está no seu momento, cada um está num momento, num determinado momento da evolução do desenvolvimento, tanto moral quanto espiritual, e nós precisamos entender isso. Muitas vezes pode acontecer daqueles que nos cercam estarem bem à frente de nós, né? Moralmente e espiritualmente. Porém, como a nossa vaidade, o nosso orgulho sempre é muito grande, sempre é muito aflorado, a gente não consegue entender isso.
não é? E a segunda leitura da manhã de hoje, irmãos, é do Evangelho segundo o Espiritismo do nosso irmão Allan Kardec. Tá vendo? A espiritualidade é maravilhosa. Todas as leituras que saem, que para nós, ao abrir aleatoriamente o livro, nós pensamos que é uma leitura aleatória, mas nunca é. Sempre é tudo muito planejado. A espiritualidade planeja tudo em cada detalhe. Essa segunda leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos. Item 1, caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Se amarmos aqueles que pensam, sentem e falam igual a gente, é a nossa réplica. Aí é muito fácil. Perdoe. Mas, e aqueles que nós julgamos serem mais difíceis? E muitas vezes nem o são. Muitas vezes o que nós chamamos de mais difíceis é única e exclusivamente porque não pensa, não fala e não sente igual a gente. Não é? Os publicanos não fazem também? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazem nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. São Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46, 47 e 48. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dada à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-lhe-se-ia igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa máxima, não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançá-lo. É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa àquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam, orar por aqueles que vos perseguem. Ele mostra, assim, que a essência da perfeição é a caridade, em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. E a caridade, irmãos, nós em algum momento já falamos aqui, em outros evangelhos também, que a caridade não mas não só nós doarmos algo de material para a criatura. Não é. E uma das caridades é respeitar o livre-arbítrio do outro, respeitar a possível diferença de pensamentos e de atitudes, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Porque nem irmãos gêmeos pensam exatamente da mesma forma. Eles podem ter muita semelhança física, mas pensamentos, ações, atos têm uma diferenciação. E nem por causa disso eles não se amam. Nós temos que respeitar, temos que ser caridosos de respeitarmos as diferenças. Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade.
pois todos têm seu princípio no orgulho e no egoísmo, que são a sua negação, porque tudo que superexcita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até o amor dos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade. É, por isso mesmo, sempre um indício de maior ou menor superioridade moral. De onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso, Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade naquilo que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Foi um exemplo que ele nos deu, né? Não é que temos essa possibilidade de sermos perfeitos como Deus, tanto porque nós somos criaturas e jamais seremos perfeitos como o nosso Criador. Mas foi um modelo para termos noção de como deveríamos ser, como devemos ser, não é? Irmãos, para finalizarmos o nosso evangelho de hoje, vamos fazer agora a nossa prece final, a oração Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Irmãos, que tenhamos todos um dia abençoado, repleto de muito amor, muita paz, muita união, muita fraternidade. Que Jesus nos abençoe, que tenha esse dia de hoje seja próspero em todos os sentidos da nossa vida. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Até amanhã, irmãos, que Jesus nos abençoe.